Saudações. Hoje nós estaremos trazendo algumas reflexões em torno do livro Gênesis, Mosaica, Gênesis da Bíblia. E rogamos a Jesus nos abençoar a todos, nos fortalecendo sempre, os nossos corações, e abençoar todos aqueles que vierem a nos ouvir. Nas diversas dimensões das quais a vida se compõe. O livro Gênesis, ele não pode ser tomado ao pé da letra, como muitos ou como alguns querem, porque senão ele se transforma em um livro cheio de contradições, fica sem sentido, fica repleto de idas e vindas, sem explicações, né, sem um significado maior. Então o livro Gênesis, ele é um livro alegórico. Ele não pode ser tomado ao pé da letra. Vejamos bem, por exemplo, aqui no capítulo 4 do mesmo, depois da criação de Adão, de Eva, né, criação da terra, do céu, do mundo, etc., todo aquele processo narrado nos capítulos anteriores. Então nós teríamos sobre a terra, né, só duas pessoas, Adão e Eva. E Adão conhece a sua mulher, né, e teve Caim. Aí depois, então, Caim é o primeiro filho, é o filho mais velho. Aí teve mais um filho, que foi Abel. Aí Caim mata Abel, né? E Caim é amaldiçoado e sai daquela terra ali e vai, né, como é descrito aqui, para a banda do Oriente, né, do Éden, né, para a direção Oriente do Éden, para uma terra chamada Nod, onde lá ele vai habitar lá. E lá ele conhece a sua mulher. Mas como assim ele conhece a sua mulher? Se tinha 4 pessoas, uma morreu, ficaram 3, e ele conhece a sua mulher, e mais ainda, ele edifica uma cidade. Ué, para você edificar uma cidade, você tem que ter gente, senão não é cidade. O que é cidade? Não é onde se reúne um aglomerado maior de pessoas, e esse aglomerado, né, tem certos requisitos, né, administrativos, de posição de materialidade, onde várias pessoas habitam, uma aldeia. Então, isso que eu estou dizendo. E assim, nós vamos vendo várias e várias e várias contradições, né, se a gente for tomar isso ao pé da letra. Então, com certeza absoluta, esse não é um livro que podemos tomar ao pé da letra. Se formos vê-lo a partir do ponto alegórico, né, do ponto em que aí ele está descrevendo como que surgiu a humanidade, como que surgiu o homem, né, a Terra, né, o céu, o sistema solar, né, o universo, aí ele vai se revestir de todo um sentido. Né, ele vai ter sentido, ele vai ter, né, uma... vai assumir, né, novas faces, vai trazer, né,
algumas revelações muito interessantes, se formos tomá-lo, né, a partir desse ponto de vista. Então, assim, sem entrarmos em outras questões, nem analisar, só vamos dar, né, trazer aqui algumas pinceladas, né, sobre a questão. A gente pode ver lá no capítulo 1, no versículo 26, né, assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, gente, como assim façamos? Os hebreus, né, os judeus, Deus para eles é único. Eles não têm esse culto de trindade que foi marcante e é próprio de diversas culturas e civilizações do mundo. Mas os hebreus, entre todos os povos, eles é um ou o único que manteve, né, a crença ou a ideia de um Deus único. Um único Deus. Eles não conhecem a trindade nem aceitam a trindade. Né? Essa questão trazida, né, importada para dentro do cristianismo da trindade, isso foi algo importado, inclusive dos pagãos, né, dos romanos. Os romanos, eles tinham a ideia trinitária, eles tinham vários deuses. Então isso foi adaptado para que eles pudessem aceitar, né, a doutrina de Jesus. Então isso é algo fora, posterior. Né? Os judeus, os hebreus, podemos pegar lá o livro, lá, né, o Velho Testamento todo, a gente vai ver exatamente marcando, isso muito marcado. E aqui está falando, façamos o homem, quer dizer, façamos no plural. Então isso significa que nós não somos a imagem desse Deus único, mas sim dos co-criadores. Porque o universo, ele apesar de Deus, né, ser o seu criador fundamental, a sua expansão não é, porque Deus não pode intervir na criação de modo direto. Porque se ele fizer isso, vamos dizer, tem toda uma hierarquia, né, todo um conjunto de dimensões entre Deus e nós. E se ele for manifestar diretamente na sua criação, ele vai ter que destruir todos esses mundos. Então é como se fosse, existissem, né, diversos mundos entre ele e nós. Ele, logicamente, que ele penetra e perpassa todos esses mundos, todas essas dimensões, porque ele é a sustentação. É como um oceano. Deus é o oceano. E nós navegamos dentro, né, desse grande oceano. Então, aí, isso significa, né, que nós somos a imagem desses co-criadores e a semelhança deles. Agora, a nível de espírito, aí, ó, então, em termos físicos, em termos de manifestações da forma, nós somos a imagem desses co-criadores. Agora, a nível de espírito, aí sim, tá vendo? E Deus criou o homem à sua imagem, então a nível de espírito, porque Deus, vamos dizer, ele é espírito? Não, porque ele está além disto. Por isso que é dividido em macho e fêmea. Veja bem, e Deus criou o homem à sua semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Como assim? Uai, se nós somos semelhantes a Deus e somos divididos em machos e fêmeas, significa então que Deus é homem e mulher? Não, Deus não tem essa questão de gênero. Está além disso. Então, isso aqui se reveste de toda uma significação. Esse macho e fêmea aqui não é no sentido sexual, mas é em sentido de polaridade. O macho é a polaridade positiva e a fêmea representa a polaridade negativa.
ou passiva, né? E o homem a polaridade positiva. Então, negativa não no sentido, né, de, como falar, coisas ruins, mas não é nesse sentido, não. Não tem essa conotação, não é negativo nesse sentido, mas é como a energia elétrica. A energia vai ter o polo positivo e o polo negativo. É nesse sentido. É negativo nesse sentido, não de coisas ruins, más, e não é nada disso. Tá? Não tem essa conotação pejorativa, isso aí é algo da nossa visão. Né? Bem, continuando, e então Deus cria o homem, então cria o Adão, né? Então o Adão não é um homem, Adão é o homem, ele representa, né, Adão aí estaria no plural, ou seja, ele representa, né, homens e mulheres, ele representa um grupo de humanidade, né, um grupo humanoide, ele não é um só. E ele foi criado da terra, né? Aqui para trás, né, vai falar aí, aqui, ó, da terra, vivente, em algum momento aqui para trás, ele vai falar como criou o homem, né, que tomou lá do pó da terra aqui, e formou o Deus, o homem, do pó da terra. Né? Então, esse pó da terra aqui, que o homem nasceu da terra, significa que o homem, ele como é que fala? Ele veio da terra, ele é autóctone. Ele é autóctone, ele veio da terra, ele nasceu na terra, ele surgiu aqui. Por isso que ele veio do pó da terra. Ele surgiu aqui da terra. Já Eva não. Eva, ela não teve origem na terra. Ela não teve origem. Por quê? Ela foi criada da costela de Adão. Então, na verdade, Eva é um grupo de espíritos que vieram de outros lugares, de outras plagas do universo. E para eles poderem estar aqui na Terra, eles vieram entre os povos autóctones, vieram de Adão. Então não tinha, porque eles já representa, né, um estágio maior, né, de evolução. Adão, ele é mais primitivo, a Eva já é mais desenvolvida, já tinha mais intelectualidade, já tinha mais saber, já tinha mais conhecimento, já tinha mais experiência. Por isso que ela é mais esperta do que Adão. E a serpente, ela vai representar, né, um outro grupo de espírito mais avançado ainda, porque ela era das animárias do campo, né, dos animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, ela era mais astuta. Ou seja, o campo aqui representa o universo, representa as várias moradas, como dizia Jesus, da casa do Pai. E dentre esses, ela era mais inteligente, por isso que ela consegue enganar a Eva. E a Eva consegue enganar Adão. Porque para você enganar o outro, é necessária inteligência, é necessária astúcia, porque senão não tem jeito. Adão, como mais primitivo, né, como menos, né, com menos condições e menos preparo de entender as coisas, né, ele vai obedecer, ele é mais obediente, mais submisso. E você vê que aqui embaixo, no versículo 26, né, do capítulo 3, ele vai dizer: e disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Como assim? Então veja bem,
Se a gente for tomar isso ao pé da letra, então eu posso falar que eu sou Deus também. Que eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha, gente, nós não podemos tomar isso aqui ao pé da letra. Senão o trem vai ficar bastante complicado. É isso que nós estamos falando. Não podemos tomar isso aqui, né, esse livro, né, ao pé da letra, né, porque senão complica. Então, a partir desse momento, né, significa que o homem adquiriu uma consciência, a capacidade de pensar, de raciocinar, né, de distinguir, né, entre o que é bom e o que é ruim. E a partir desse momento, então, ele teve o livre-arbítrio. Porque se eu sei o que é bom e o que é ruim, eu posso fazer uma escolha. Então, nesse momento, o homem adquiriu, né, a capacidade do livre-arbítrio, ou seja, houve um avanço, houve um progresso, né, houve uma evolução de todo esse conjunto da humanidade, porque, veja bem, foi misturado, né, esses vários grupos, eles se misturaram, eles se integraram. Aí, com isso, houve uma impulsão, um impulsionamento, né, em todos os sentidos, a nível físico, né, a nível mental, né, a nível de conhecimento, de experiência, então houve um impulsionamento. Muito bem. Então conheceu Adão a Eva. Se conheceu, houve uma integração aí, tá vendo? Houve uma conjunção aí, uma mistura, né? E o fruto dessa integração é aquele grupo, né? Ou aquela cultura, ou aquela formação que podemos chamar de Caim, que é grupo de espíritos, né? Então Caim também representa um grupo de espíritos que tem sagacidade, que tem inteligência, que tem astúcia, né? Então ele foi o primeiro grupo que veio. Como a serpente trazia no seu bojo a maldade, porque ela engana, né? Ela leva o outro a cometer erros, né? Então existe aí um componente de maldade. Tudo bem, mas vamos deixar isso em suspenso. Então teve Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Isso aqui, gente, cada frase dessa, cada palavra dessa tem altos significados, né? Como já tratei disso um pouco no texto que a gente escreveu lá para o blog Reflexões no Canteiro de Ideias, né? Acho que foi exatamente Canteiro de Ideias. Então, não vamos nos estender aqui mais, para o áudio não ficar muito longo, e já está até já ficando longo já, diante das nossas propostas. Ok? Bom, então ele teve mais um filho, né, que foi Abel, e vai falar que o Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. O lavrador está mais preso à terra, porque ele cuida de plantas. A planta ela não se move, ela não se desloca, ela é presa. O lavrador fica preso num certo ponto, né, num certo local, dentro de uma certa circunstância, dentro de uma certa conjuntura. O pastor de ovelhas não, ele pode se deslocar, ele pode se mover, ele pode mudar daqui para outra parte, né? Ele não está preso à terra, ele não está preso àquele local, ele não está preso àquelas circunstâncias. Então, ele é mais livre, ele é mais, né, e se a gente for olhar essa questão da liberdade de movimento, de deslocamento, temos que pensar em termos de inteligência, né, do que isso significa, né, o que é necessário para que isso aconteça, né, uma série de coisas, né. Vamos supor, se você não cuidar bem, as ovelhas elas podem se transviar. Então, se você não tiver inteligência para cuidar, fazer um cercado, tudo mais,
Você vai ficar sem elas. Então, por aí. Aí, o que aconteceu? Caim vai trazer do fruto da terra uma oferta ao Senhor e Abel também. Cada um conforme, né, o seu serviço, o seu trabalho, né, aquilo que eles tinham. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se não temos, não tem como a gente dar daquilo que nós não temos. A gente só dá daquilo que possui. Então, Caim trouxe do fruto da terra e Abel do seu trabalho. Bom, e Deus, né, se agradou mais da oferta de Abel, porque Abel é aquele grupo, né, de espíritos mais avançados, né? Então, eles estão mais à frente na evolução, em termos de compreensão, em termos de consciência, de percepção, de todos os seus potenciais. Obviamente, então, o Senhor vai se atentar mais para essa oferta aí, do que para Caim, porque Caim é aquele ponto mais primitivo, que está mais na retaguarda, que está lá mais atrás. Tanto é que, quando Caim viu isto, ele fica com raiva, ele se ira, ele fica com raiva, e se aborrece, porque decaiu-lhe o semblante. Então ele ficou enciumado, ele ficou meio. Então Caim tem aquela questão de posse, né? Possessividade, coisa que até hoje nós guardamos, né? Ele tem posse sobre a família, sobre os filhos, sobre a esposa, né? E vamos estendendo essas posses aí, né, ad infinito. Então, em função disso, Caim vai e mata Abel. Mas tudo isso nós já trabalhamos lá atrás, né? E o Caim vai pôr um sinal, porque veja bem que interessante. O próprio Caim vai dizer ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. A minha maldade é maior do que, né, a capacidade de perdão. Ou seja, ele não conseguiu se perdoar por aquele ato, por aquela atitude, por aquele comportamento. Então Caim já representa, em relação a Eva e Adão e a serpente, já apresenta já, né, uma evolução maior, porque ele é capaz de reconhecer o seu erro, conhecer aquilo que ele fez de errado. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face vou me esconder, e serei fugitivo e errante na terra, para que todo aquele que me achar me matará. Então, ou seja, ele está trabalhando aqui a questão de punição e justiça. Se eu matei, né, aquele que pela espada feri, pela espada perecerá. Não foi o que Jesus disse? Isso é uma questão de justiça. Ou seja, se eu arranquei um olho, vou ter um olho arrancado também, conforme diz a lei. Né? Aí, mas disse o Senhor, porém disse o Senhor, qualquer que matar a Caim 7 vezes vai ser castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. O que significa isso? É aquilo que Jesus vai dizer. O escândalo é necessário, mas ai daquele que for mão do escândalo. Ou seja, se a pessoa cometeu um erro, um crime, né, ou seja, se ele entrou em desequilíbrio, se ele provocou desarmonia, ele fica marcado. Nós ficamos como devedores da lei. E vamos ter que resgatar isso. E, à medida que a gente se torna devedor da lei, a gente abre a porta para a possibilidade de cobrança. Mas ai daquele que cobrar. Então, por exemplo, se eu estou em débito com a lei, em relação a roubo, por exemplo, eu estou passível de ser roubado. Mas só que o outro não tem o direito de me roubar. Apesar de que, por força da circunstância, desculpa, não é por força da circunstância, não, por forças da lei, eu estou sujeito a essa circunstância. Então eu estou com o campo aberto para passar por isso. Mas aquele que faz esse ato, apesar de eu estar, né, sujeito a esse tipo de situação, aquele que faz isto, ou seja, provoca no outro, né, tal ato
ruim, né, ou seja, desagradável, violento, né, ele também está cometendo um erro. Por isso que, né, existe o alerta: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. É exatamente isso aqui. Esse sinal é indicativo disso. Olha, o outro é devedor, então não piore a situação dele, ou não seja a mão, né, da justiça. É nesse sentido. É um alerta para que nós não sejamos mão da justiça em situação nenhuma. Nenhuma. Por isso tem que sempre procurar viver, né, no caminho reto, no bom caminho, e não viver de uma forma desequilibrada, inconsciente, provocando mal aos outros. Então sempre devemos buscar viver dentro de uma linha do bem, né? Ficar atento para não fazermos o mal. Em poucas palavras e em síntese, seria mais ou menos isso. Ok? Um abraço a todos vocês e que Jesus nos abençoe a todos, nos fortalecendo sempre. Obrigado e tchau.